Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Para esse vídeo eu resolvi falar sobre livros. Por quê? Porque nesse domingo, dia 23 de abril, foi o Dia Mundial do Livro. E então eu falei assim, bom, nada melhor do que a gente falar um pouquinho do livro e da leitura. Primeiro, saber por que o dia 23 de abril não é somente a data do dia de São Jorge, muito comemorado aqui no nosso país, mas é também o Dia Mundial do Livro porque importantes escritores nasceram nessa data, como por exemplo William Shakespeare e Cervantes. Sobre Cervantes eu fiquei meio na dúvida, porque nas pesquisas que eu fiz, tem sites que mostram que ele nasceu no dia 22 de abril e outros que ele nasceu no dia 23. Mas como a Unesco escolheu essa data, eu acredito que ela esteja certa e o dia correto seja mesmo 23 de abril. E no Brasil nós temos duas datas, o dia 18 de abril e o dia 29 de outubro. O dia 18 de abril eu aprendi desde criança que era o dia do livro no Brasil, mas agora virou o dia do livro infantil. Por quê? Porque é a data em que o escritor Monteiro Lobato, que infelizmente está tendo a sua obra reescrita, né, por questões politicamente corretas, porque ele usava termos que hoje em dia não são mais aceitos. Eu discordo disso, que a gente tem que ter livros que retratem aquele momento histórico. É justamente com isso que a gente aprende a não fazer, né? E se a gente apaga isso, a gente não vai aprender, obviamente, né? Vai ficar sempre no mesmo ponto, mas não é a discussão desse vídeo. E o dia 29 de outubro é o Dia Nacional do Livro. Por quê? Porque é a data em que foi criada a Biblioteca Nacional. Mas antes de dar continuidade a esse vídeo, eu vou pedir para vocês para que, se não são inscritos, se inscrevam no canal. E ao se inscrever, não esqueça de apertar o sininho para que quando eu colocar sempre um vídeo, postar um vídeo aqui no YouTube, você ser avisado. Independente de ser inscrito ou inscrita, pode comentar à vontade e falar sobre livros, porque esse é o objetivo do nosso canal. Eu pesquisei alguns dados e nem todos são atuais. O mais recente que eu consegui, junto a sites que reportam a locais onde aconteceu a pesquisa e que empresa fez a pesquisa, vem desde 2018 até o mais recente 2020. Né? Eu queria até 2022, mas não consegui encontrar. Então, um dado que eu achei interessante para nós iniciarmos essa conversa é quais os 10 livros mais lidos em todo o mundo. Né? Tem sites que divergem, principalmente do único brasileiro que está na lista. Tem vezes que ele aparece em terceiro lugar como um dos mais vendidos e lidos, tem vezes que ele aparece em quinto e outros em sexto. Entre os mais confiáveis, eu destaco o que apareceu no muraldosLivros.com, que diz o seguinte: em primeiro lugar, Don Quixote, entre os livros mais vendidos no mundo, até 2020, com 500 milhões de livros vendidos. Em segundo lugar, Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, né, o Don Quixote do Miguel Cervantes. Em terceiro lugar, O Alquimista, de Paulo Coelho, com 150 milhões de livros vendidos. Em quarto lugar, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, 150 milhões também, então os dois estão empatados aqui. Em quinto lugar, O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, com 142 de livros vendidos, 142 milhões de livros vendidos, e o mesmo acontece com Harry Potter, da J.K. Rowling. Os Hobbits, também do Tolkien, aparecem em sétimo, com 100 milhões de livros vendidos, em oitavo, e não sobrou nenhum, ou o caso dos 10 Negrinhos, que foi o nome original dado aqui no Brasil, com também 100 milhões, empatado com os Hobbits. E em nono, O Sonho da Câmara Vermelha, de Cao Shuang-Kin, com 100 milhões, eu acredito que deve ser chinês, japonês, eu não li. E Ela, a Feiticeira, de H. Rider Haggard, com 100 milhões também. Então esses quatro últimos, do sétimo até o décimo, ficaram empatados. Numa outra lista que eu encontrei no site revistabula.com, essa já me pareceu uma lista mais real e mais fundamentada. Porque, segundo o texto, né, para chegar a essa conclusão dos livros mais lidos no mundo até também o ano de 2020, eles pesquisaram na
nas publicações Business Insider, Washington Post, The Guardian, A Telegraph, Toronto Star, New York Times, The Paris Review, New York, Global Times, Financial Times, entre outras publicações, também nas federações internacionais de livro, federações internacionais associadas de bibliotecas, empresas de auditagem e pesquisas de mercados, Nielsen e GIK Livros. Eles deixam claro que livros como a Bíblia não entraram nessa pesquisa como na outra também, porque a Bíblia realmente é o livro mais lido no mundo, mas eles tiraram livros religiosos. E nós temos a seguinte lista. Em primeiro, Don Quixote. Em segundo, O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Um Conto de Duas Cidades, do Dickens. Em quarto, O Pequeno Príncipe, do Exupéry. Em quinto, O Senhor dos Anéis, do Tolkien. Em sexto, O Alquimista, de Paulo Coelho. Em sétimo, 50 Tons de Cinza, do E.L. James. Em oitavo, Harry Potter, da J.K. Rowling. Em nono, Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Em décimo, E Não Sobrou Nenhum, ou O Caso dos 10 Negrinhos, da Agatha Christie. Então, assim, eu achei esse site aqui mais confiável pelo número de fontes que eles dão, que eles pesquisaram. Além de querer saber sobre os livros que são mais lidos no mundo, os 10 livros mais lidos, como eu acabei de apresentar, eu também me interessei sobre qual a cidade, a capital do Brasil, é a que mais lê. E a região Nordeste foi a que apresentou o maior número de capitais com leitores. A pesquisa foi feita pelo Instituto ProLivro, IPL, em parceria com o Banco Itaú Cultural. E chama pesquisa, o nome da pesquisa é Retratos da Leitura no Brasil. Ela foi realizada em 2019, tentando mostrar, dar um panorama, quais são as capitais onde mais se lê. O estudo apontou que 5 estão na região Nordeste. A campeã foi a capital de João Pessoa, na Paraíba. Tem 64% da população classificada como leitora. Em seguida apareceu Curitiba, com 63%, Manaus, com 62%, Belém, com 61%, e em quinto lugar, São Paulo, com 60%. Depois destas, aparece Teresina, no Piauí, com 59%, São Luís, no Maranhão, também com 59%, Aracaju, em Sergipe, com 58%, Salvador, na Bahia, com 57%, e Florianópolis, em Santa Catarina, com 56%. Essa pesquisa foi realizada antes da pandemia, porque a pandemia começou em 2020. Bom, para chegar a esse resultado, a pesquisa ouviu 8.076 pessoas em 208 municípios brasileiros, entre outubro de 2019 e janeiro de 2020, nas capitais de 26 estados e do Distrito Federal. Essa pesquisa deve acontecer agora no final de 2023, porque ela é realizada de 4 em 4 anos. Em 2022, o Instituto ProLivros, dentro dessa pesquisa chamada Retratos da Leitura no Brasil, fez outra pesquisa para saber qual é a média de livros que o brasileiro lê. E chegou à conclusão que o brasileiro lê uma média de 5 livros por ano, algo em torno de 5,2. E que de 2019 para cá, o índice de leitores caiu em 4,6 milhões de pessoas. E para ter uma medida de comparação, país como o Canadá, as pessoas leem uma média de 12 livros por ano, né? E o país que mais lê é a Índia. Por incrível que pareça, né, a gente tem uma visão distorcida da Índia, mas dentre os países que mais lê, a Índia lê 10,7 horas semanais de leitura por habitante. Em seguida vem a Tailândia, com 9,4 horas semanais. A China vem em terceiro, com 8 horas. As Filipinas, com 7,6.
e o Egito com 7,5 horas. O Brasil aparece na 27ª posição, com as 5,2 horas semanais de leitura, como eu falei. E uma curiosidade positiva para o nosso país, depois de notícias não tão muito boas, é de que o Brasil tem o leitor mais rápido do mundo. O nome dele é James C. Bauer, ele tem 42 anos, é brasileiro, natural da cidade de São Paulo e mora atualmente em Brasília. Então, pelo menos é uma boa notícia, né? Bem, eu acho que esses dados demonstram a necessidade de nós continuarmos a falar e fazer vídeos sobre literatura, sobre livros em geral, para incentivar cada vez mais o nosso país a ler. Nós sabemos que canais como esse meu de literatura são poucos, é um nicho dentro do mundo de canais que tem no YouTube. Por isso, a importância de você, que é inscrito ou não, compartilhar esse vídeo e outros que tem aqui no canal. Não é para ajudar a mim, não. Ajuda a mim e ajuda também a outras pessoas a se interessarem por livros. Às vezes elas podem chegar a um livro que elas realmente simpatizam e daí elas começam a ler. E não é somente o meu canal, claro que isso vale também para compartilhar outros canais que falam de literatura. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!